Matemática de casa, mais uma videoaula sobre coeficiente angular da reta. Questão bem interessante, envolve ângulos e gráficos. No plano cartesiano, estão representadas as retas R e S, tal que o ângulo formado entre elas é reto. Então aqui o gráfico, a reta R, a reta S e o ângulo de 90 graus. Determine o ângulo de inclinação de cada uma das retas em relação ao eixo X. Ora, quando ele fala em relação ao eixo X, e como eu já havia explicado, esse ângulo se movimenta no sentido anti-horário, certo? Anti-horário. Portanto, esse ângulo aqui azul, ó, que eu estou denotando aqui por alfa, ele é o ângulo de inclinação da reta R. E a reta R ela está passando pelo ponto A e pelo ponto B. Bom, a reta S ela está formando com a reta R um ângulo de 90 graus, ou seja, as duas elas são perpendiculares, formam um ângulo de 90. Então vamos lá, vamos denotar por MR o coeficiente angular da reta R e o MS o coeficiente angular da reta S. Bom, repare que o ponto A ele está exatamente aqui sobre o eixo Y, portanto, quando o ponto toca no Y, o X vale 0. Então, o ponto A é 0 e menos 1. E o ponto B, ele está sobre o eixo X, ó, que é raiz de 3. Portanto, raiz de 3 e 0. Isso porque está tocando no próprio eixo das abscissas. Bom, para calcular aqui o MR, então basta fazer y do B, y do A, x do B menos o x do A. O y do B vale 0, menos o y do A menos 1. O x do B, raiz de 3. O x do A vale 0. Portanto, MR é igual, menos vezes menos é mais, 1. E raiz de 3 menos 0, raiz de 3. Aqui, galera, a gente tem que racionalizar, ou seja, multiplicar e dividir pela raiz de 3. Portanto, nós temos raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Agora, a gente tem que olhar na tabela dos ângulos notáveis. Olha só, repare que a tangente de 30 graus, ó, ela vale raiz de 3 sobre 3. Então, a gente já sabe quanto vale o nosso ângulo alfa. Então, MR, a gente sabe que ele é a tangente de alfa. Então, portanto, né, o alfa vale 30 graus. Como o alfa aqui vale 30 graus, o MS ele vai ser o 90 graus, que é este ângulo aqui, mais o 30. Que é igual a 120 graus. Então, questãozinha muito interessante, em que conseguimos calcular aí o ângulo de inclinação da reta R e o ângulo de inclinação da reta S. Show de bola! Matemática de casa, força!